Muito bom dia para você que está acompanhando a página da TV Mascate. Nós estamos na Delegacia Geral, onde o secretário de Segurança Pública irá falar sobre a prisão em flagrante de Dominga Josiane Andrade Carvalho, que é suspeita de ter matado o filho dela de 1 ano e 5 meses degolado. O secretário vai começar a falar agora e a gente vai acompanhar a fala dele. A 30ª SICOM, através do seu comandante, do capitão 7, que apresentou a ocorrência lá no quarto DIP, estou aqui com o delegado, que o crime ocorreu, na verdade, ontem de manhã, né, e ontem no final da tarde, início da noite, o trabalho feito por eles lá, recebendo denúncias e apurando, etc, conseguimos chegar no endereço lá no São José, onde a Dominga Josiane estava escondida, né. E aí tem toda uma questão aí que o delegado depois vai explicar para vocês aqui com relação ao comportamento e ao estado mental dela, né? Porque vocês... Ela confessou o crime? Não tem nenhuma, não. O delegado vai dar os detalhes aqui da investigação, mas não resta nenhuma dúvida, não, que foi praticado por ela. Só que ela está em surto, né? Mas ela confessou o feito. E o pai da criança? Nós ainda não temos notícia dele ainda, né? Por enquanto, já foi ouvido, o pai já foi ouvido, né? E ele está indignado, né? Mas ele sabe da condição da companheira dele, da ex-companheira, né? E, como todos nós, está chocado também com o fato ocorrido. Secretário, casos como esse, a polícia não pode estar 24 horas onde um cidadão cometa crimes, né? Nem casos como esse, nem de outras maneiras. Como é que a polícia, a Secretaria de Segurança, vê esse caso aí? É uma situação social? Como é que vocês veem isso? Patrick, ocorreu dentro da residência, né? Residência é asilo inviolável do cidadão, então não temos como fazer policiamento dentro da casa de ninguém. Aí a questão é a seguinte, né? É uma coisa fora do comum, completamente, é um crime bárbaro, né? Antes de mais nada, praticado contra um inocente que não tem a menor condição de se defender. E somente uma explicação como essa do estado mental dela que pode explicar o que aconteceu, que uma pessoa em estado normal, muito complicado aceitar que alguém faça isso. Secretário, foi confirmado mesmo que ela estaria fazendo já tratamento? Isso daí o nosso delegado vai explicar aqui, porque tem toda uma questão que envolve o processo, né? Isso vai ser arguído no curso do processo, né? Agora nós vamos nos ater apenas à questão da elucidação do fato, da apresentação do flagrante e do cumprimento da lei. Durante o processo aí, o Ministério Público ou a justiça dela Bom dia para você que está acompanhando a página da TV Mascate. Nós estamos na Delegacia Geral, onde em instantes será apresentada Dominga Josiane Andrade Carvalho, de 40 anos, que é suspeita de ter matado o filho dela de 1 ano e 5 meses, degolado. O secretário de Segurança falou há alguns minutos que a mulher apresenta problemas psicológicos e está em surto. Ela foi presa em flagrante na tarde de ontem, de sexta-feira. Ela estava em uma feira no bairro São José e apresentava marcas de sangue nas mãos. Ao chegar no local, ela estava realmente com a Bíblia na feira, foi presa em flagrante. Maiores detalhes, o capitão 7 irá passar para o senhor. O delegado Miguel Ribeiro falará em instantes. Ele é titular do 4º Distrito Integrado de Polícia e está respondendo interinamente pelo 30º DIP. Explicou que o crime aconteceu na Rua Palmeiria, antiga Rua Canela, na segunda etapa do loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. O secretário de Segurança Pública falou ainda há pouco que lamenta o ocorrido e que a mulher foi presa em flagrante ainda na tarde de ontem, após denúncias anônimas. Que a Polícia Militar pode se fazer presente e realmente elucidar mais um fato, mais um crime realmente brutal, que a
a confessa, né, a mãe confessou o crime e já está entregue à justiça para que sejam tomadas as devidas providências judiciais. Não temos essa informação. Maiores detalhes eu vou deixar o capitão 7, comandante da 30ª SICOM, que foi o responsável, inclusive está de parabéns pelo trabalho que realizou durante essa ocorrência. A Domingas ela foi autuada em flagrante por homicídio qualificado. Aos términos do procedimento, ela será conduzida para uma audiência de custódia, já que ela foi presa em flagrante. Ela havia tido uma discussão com o marido, você consegue? Bom, no início nós recebemos uma denúncia por volta de 13 horas de que um garoto, o Johnny, de 1 ano e meio, havia sido agredido por sua mãe e possivelmente se encontrava a óbito na rua Palmeirinhas, bairro Jorge Teixeira, antiga rua Canela, comunidade João Paulo II. Deslocamos até o local e aí fizemos contato com a vizinha, a senhora Maria Regina, que nos deu detalhes da situação. Ela disse que foi acionada pela sogra da mãe da autora, a sogra da autora do crime. Chegando dentro da residência da Domingas Josiane, encontrou a residência toda ensanguentada e uma faca, tipo peixeira, um cabo de madeira na pia. No primeiro momento eles achavam que se tratava de peixes foram tratados no local. Acabaram lavando a pia, lavando os locais onde tinha sangue, inclusive a faca, e pegaram uma sacola, tinha uma sacola ao lado da pia, que eles achavam que eram os peixes, e jogaram para o lado, um terreno baldio ao lado da residência, que é a casa número 12. Porém, depois de algumas horas, perceberam que muitas moscas estavam se reunindo nessa sacola. Quando foram ver, viram a mão da criança e a avó, no momento, gritou, pedindo socorro. Foi que nesse momento nós fomos acionados. E, então chegamos no local, eu sou comandante da 30ª SICOM e também fui ao local. E a partir daí, então, com essa informação e com a informação de que Domingas Josiane estava foragida, nós reunimos toda a tropa da Polícia Militar da área e colocamos como meta prendê-la no mesmo dia, a fim de dar uma resposta à altura desse crime bárbaro. A partir daí, destaco o trabalho integrado do Sistema de Segurança Pública. Nos reunimos com a Polícia Civil, com as unidades de inteligência do Sistema de Segurança Pública. Contactamos o máximo de familiares da vítima, tentando então encontrar a localização dela. Foi aí então que recebemos uma informação de que ela estaria no bairro São José 2, na Rua 20, na esquina da Rua 20, conhecida como Rua da Feira. Recebemos inclusive uma foto dela com uma Bíblia na mão. Chegamos no local, ela estava lá realmente, efetuamos então a detenção dela. Ao ser indagada, ela confessou o crime, foi dada a ela então voz de prisão e ela foi conduzida ao 30º DIP. Capitão, e como é que ela estava? Ela estava muito nervosa, ela estava tranquila? Como é que estava a situação dela no momento? Realmente ela demonstrava tranquilidade. Aparentemente ela dava respostas desconexas. Conversei com o marido dela, o senhor José, e ele relatou que ao longo de um ano após o nascimento da criança, ela apresentava alguns transtornos mentais. Esse é o relato do pai. E há 3 meses ela não estava tomando o medicamento. Ele relatou inclusive que ao longo de uma semana ela estava sem praticamente dormir e não soltava a Bíblia da mão. Ao indagar a ela ainda no flagrante sobre a motivação do crime, ela disse que o seu filho ele era um dragão do mal e que ela precisava então tirar a vida dele para impedir que ele fizesse mal contra ela. Então, assim, pelo comportamento dela e pelos relatos dos familiares, há de se entender que ela pode estar assim, passando por algum problema mental. Porém, não foi juntado até aquele momento nenhum laudo, algo desse sentido. Então, nós apresentamos a senhora Domingas Josiane para a Polícia Civil para que pudesse ser dado continuidade aos procedimentos cabíveis. Comandante, no momento que a equipe chegou, ela colocou o Jonathan realmente como sendo seu próprio filho ou não? Ela se referiu à criança? Não, no momento da prisão, o Johnny, ela sim disse que era filho dela, deu detalhes, como eu disse para vocês, ela não mostrou nervosismo, né? Ela relata que após o fato ali deu um branco nela e ela não se recordava mais de nada.
Esse foi o relato inicial dela. Comandante, vocês devem ter, sua carreira policial, visto muitas barbaridades, né? Essa que mais chamou a atenção para vocês? Olha, a gente, como profissional de segurança pública, a gente procura realmente fazer o nosso trabalho e deixar a emoção de lado nesse momento, trabalhar com a razão. E foi isso que foi fruto desse trabalho racional, de inteligência, um trabalho integrado, que nós conseguimos chegar em tempo recorde à prisão dessa senhora. Mas sim, como cidadão, eu digo que acho que foi um dos crimes mais bárbaros que eu presenciei, e isso de alguma forma nos motivou também a dar uma resposta mais rápida possível. A avó da criança, a mãe da Domingas, ela tentou por alguma forma, por algum momento, defender a filha? Não, ninguém tentou defender, realmente todos ficaram muito surpresos, relataram que ela nunca havia tido nenhum comportamento agressivo com as crianças, então a família demonstrou surpresa realmente com esse comportamento da mãe e essa atitude bárbara de tirar a vida do próprio filho e decapitá-lo. Eles não perceberam que a criança tinha sumido, já que o senhor relatou aqui pra gente que eles limparam a pia, fizeram todo um processo e não tinham percebido o sumiço da criança? Segundo os parentes lá, não. Eles achavam que se tratava de peixe. Claro que isso tudo, ao longo do processo, pode-se chegar a outras informações, mas o contexto, né, a gente avaliando o contexto, ao indagar todos os familiares, né, que naquele momento ali isso foi muito importante para coletar informação e chegar até a autora, a gente não percebeu realmente uma surpresa, uma indignação, uma revolta de todos os familiares, mas claro que as investigações podem apresentar algo novo mais na frente. E era o único filho que ela tinha? Não, existiam mais 2 filhos que também dela, que estavam na residência, mas nada sofreu. Quais as idades? Comandante Sérgio. Gente, o delegado Miguel Ribeiro vai falar um pouco mais sobre isso. Agora o delegado Miguel Ribeiro irá falar do flagrante e o que acontecerá agora com a suspeita. Daniele, o caso aconteceu no bairro Jorge Teixeira na tarde de sexta-feira. Primeiramente, quero destacar, como o capitão bem informou aqui, essa integração do trabalho da Polícia Civil com a Polícia Militar. E isso traz frutos e resultados mais efetivos, como o de ontem. Eu estive pessoalmente no local de crime, eu sou o delegado titular do 4º DIP, estou respondendo pela titularidade do 30º DIP. Compareci ao local. Os investigadores da Delegacia de Homicídios também estavam no local, a minha equipe do 4º DP estava no local, a equipe do 30º DP também, e a 30ª SICOM e demais policiais que também souberam da ocorrência também estavam no local. Então nós alinhamos, trocamos informações. Naquele primeiro momento, conforme relatos familiares, havia indícios de que a senhora Domingas aparentemente apresentava algum transtorno, estava com algum surto psicótico, então provavelmente tinha tomado rumo ignorado e estaria andando pelo local. Então, com êxito, a Polícia Militar conseguiu localizá-la no final da tarde, deu voz de prisão e apresentou na delegacia. Em relação ao flagrante, o que eu quero destacar é que o que se presume é que a pessoa ela é responsável pelos seus atos. Se ela apresenta algum sinal de que está passando por algum transtorno mental, que não está com a sua sanidade mental íntegra, isso é algo que vai ser discutido dentro do processo, através do incidente de sanidade mental. Então foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo homicídio qualificado, destacando que descartou-se a hipótese de infanticídio, dado ao lapso temporal já da ocorrência do parto, a criança já tem 1 ano e 5 meses. Então, os indícios não indicam que se tratava de um crime de infanticídio, sim de um homicídio qualificado. Ela vai ser apresentada à audiência de custódia, e na audiência de custódia, tanto a defesa, provavelmente vai ser através da Defensoria Pública, quanto o Ministério Público, podem oferecer ao juiz uma representação de um incidente de insanidade mental. E aí o juiz pode determinar de imediato que seja feito um exame psiquiátrico nela e que ela seja encaminhada ao manicômio judiciário. No caso aqui do estado do Amazonas, o estabelecimento que nós temos, infelizmente, é somente o Eduardo Ribeiro, não temos um manicômio judiciário no estado do Amazonas. Então, o juiz determinando esse exame,
o processo fica suspenso e ela fica internada até se verificar e se apurar realmente a questão do transtorno mental possível que ela esteja ocorrendo. É importante destacar que isso não é algo a ser constatado de imediato. Os médicos psiquiátricos, que são especialistas no assunto, eles podem dar mais detalhes. A lei ela determina um prazo de até 45 dias para que isso seja determinado. E eu creio que até lá o inquérito já tenha sido concluído e encaminhado para a Justiça. A polícia verificou se ela era usuária de drogas, se tinha passagem de alguma forma pela polícia? Não, ela não tem passagem pela polícia. Não há indicativos que ela fazia uso de alguma substância entorpecente. Na casa não foi encontrado nada. Como eu destaquei, eu fui ao local do crime e eu também a interroguei. Então, há indícios de que ela está passando por um surto psicótico. Ela relatou que ouvia vozes, já não era de hoje, já tinha alguns dias que ela ouvia as vozes. A família estava ciente. Ela realizou, parece que, algum tratamento psiquiátrico informal, com o apoio da igreja. Então, é importante destacar que isso é uma tragédia social. Não se trata simplesmente de um crime comum, ordinário, de um homicídio ordinário. É uma flagela social que envolve uma questão de saúde pública, questão de saúde psiquiátrica das pessoas, que há uma necessidade aqui no Estado de se reforçar esse atendimento. Ela demonstrou algum arrependimento, um afeto pela criança? Como eu disse, ela aparentemente está em surto psicótico. Ela relata que ouvia as vozes e que realizou o homicídio e não lembra como foi. A mente dela parece que se apagou em relação ao momento e ela aparenta estar em transe. Então não tem como dizer para ti que ela aparenta ter se arrependido do crime. E o depoimento do pai, delegado, o que ele contou? Como é que era a convivência deles em casa? Pois é, o pai relatou que desde quando a dona Domingas engravidou, ela começou a apresentar alguns sinais de transtorno. Ela começou a realizar um tratamento médico, tomava remédios e, por decisão própria, decidiu parar de tomar os remédios em questão dos efeitos colaterais, que causam sonolência, transtornos. Isso começou a causar um conflito dentro do ambiente familiar. Mas a família parece que estava preocupada com a situação e tentando resolver da melhor maneira possível dentro dos meios que a família possui. É importante a gente entender que até às vezes para as famílias que possuem maiores condições financeiras, quando tem algum parente com transtorno mental, tem que mandar para fora do estado. Então imagina uma situação de uma família dessa carente, que não tem condições e infelizmente aqui dentro do estado nós não temos todo esse aparato para poder fornecer. Delegado, a criança morava com ela ou morava com a avó? Eu queria que você explicasse isso. A família morava junto, pai, mãe e os filhos. A avó mora na casa ao lado e vizinhos moram na casa de trás. É uma área de periferia, né, de ocupação irregular. Então, é uma casa, não tem muro, é um terreno irregular, inadequado para moradia. Então, é toda uma situação complexa, né? E a avó, que foi a que primeiro constatou a situação, viu a casa aberta, viu moscas saindo, entrou no local, viu sangue, achou que era peixe, viu a faca, lavou a faca. E aí viu um saco ao lado, achou que dentro do saco ainda era peixe. Quando ela abriu o saco, ela viu a criança decapitada. Então é uma situação muito triste, peculiar e que, graças a Deus, nós conseguimos localizar a autora e a Justiça vai definir ao longo do processo criminal se ela é imputável ou não, se ela vai ser processada, se ela vai ser internada. E graças a Deus foi solucionado. Eu não sei se isso cabe ao senhor, mas ontem, até por volta das 20 horas da noite, o corpo ainda não havia sido recolhido do Instituto Médico Legal por familiares, não tinha sido resgatado. Como é que procede a partir daí? Exato, pode. Se você for pelo Código de Processo Penal, o médico legista ele tem um prazo a partir de 8 horas que ele tem que fazer o exame. Aqui no estado, a perícia ela é bem sensível nesses casos, então quanto antes foi realizado o exame, e aí fica a cargo da família realizar o enterro da criança. Essa questão de, se às vezes a família não possui condições de comprar um caixão e enterrar, ela tem um serviço da prefeitura, né, do SOS Funeral. Então, acho que é uma questão que fica mais com a família. Delegado, algumas pessoas estão perguntando aqui na live como é que a família explica dessa mãe ter ficado, já que tem problemas mentais, ter ficado sozinha com a criança. O que eles disseram para o senhor?
Exato. Não é recomendável, né? Se uma pessoa aparentemente apresenta algum transtorno mental, não era recomendável que ela ficasse sozinha com as crianças. Agora, como eu disse, não cabe à polícia adentrar nesse mérito e querer imputar já de imediato alguma falta de cuidado ou irresponsabilidade em relação à família. Se ocorreu alguma omissão por parte do pai ou de algum familiar, isso vai ser esclarecido ao longo do inquérito e, se tiver que ser responsabilizado, vai ser indiciado e a justiça vai processar ou não. Sim, as informações que as mulheres apresentaram é que ela trabalhava e que já estava há um mês, praticamente, afastada do trabalho por conta desses... Gente, vou apresentar agora o segundo caso, tá? Que são das 3 mulheres que foram presas ontem com drogas, tá bom? A Domingas não. Vai ser polícia também? Também. Bota ele aí. Então, gente, agora a gente falou sobre a prisão de Domingas Josiane Andrade Carvalho, de 40 anos, que é suspeita de ter matado o bebê dela de 1 ano e 5 meses, o Johnny William Carvalho Gonçalves, que era filho dela. Ela matou a criança decapitada na manhã de ontem, de sexta-feira, lá no bairro Jorge Teixeira. E foi presa em flagrante ainda na zona leste da cidade, ali nas proximidades da Feira do São José, após denúncias anônimas. O delegado explicou pra gente que ela não pôde ser apresentada porque ela apresenta problemas psicológicos, então ela será levada para audiência de custódia e lá o juiz vai decidir qual será o destino dela. Ela vai passar por um exame para que comprove que ela esteja realmente passando por problemas. Ela relata que escuta vozes e que ela matou o filho, porque essas vozes que ela escutava ordenavam que ela matasse a criança porque ele se tornaria um dragão que devoraria pessoas. Ela disse também que não se recorda de muitos detalhes do crime porque deu um branco na mente dela. Mas a família está indignada, as pessoas aqui também estão indignadas e a polícia disse que logrou com êxito a prisão da Domingas Josiane Andrade Carvalho, de 40 anos. Tá bom? A gente vai encerrando a nossa live por aqui, vamos encerrando a nossa transmissão. Eu agradeço a você de casa que está aqui conosco desde o início. Eu peço a você que curta, compartilhe, marque seus amigos e a gente vai ficando por aqui. Qualquer novidade de polícia a gente volta a transmitir ao vivo para você de casa, tá bom? Mais informações você vai acompanhar logo mais no nosso portal, o portal mascate.news. A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau.